No vídeo de hoje eu quero te provar que a maioria dos personagens que estão contidos no Novo Testamento são personagens fictícios, inventados para aquela narrativa, desconhecidos até mesmo em outras partes do Novo Testamento ou do mundo dos primeiros cristãos. Quer entender tudo isso? Então fique comigo até o final. Para você que não me conhece, meu nome é Antônio Miranda, eu sou um especialista em teologia reversa. E o primeiro personagem que eu quero que você saiba que foi inventado na sua Bíblia é o personagem José, pai de Jesus. Mas calma, eu sei que você está assustado com essa informação, mas é verdade. Esse personagem não existe no Evangelho de Marcos, que segundo a crítica textual teria sido o primeiro evangelho. Em Marcos, capítulo 6, versículo 3, nós lemos o seguinte: Não é este o carpinteiro, se referindo a Jesus e não a José, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Repare que nessa passagem não existe o personagem José, que só vai aparecer em Mateus. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? Então a referência em Marcos era que Jesus era o carpinteiro. Agora, em Mateus, Jesus é filho do carpinteiro, que seria o personagem que ele inventou, chamado José. E esse José, pai de Jesus, ele é baseado no José do Egito, tanto que o pai dele é Jacó. Acompanhe comigo na genealogia de Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E um detalhe muito curioso, além de José, Maria também é uma personagem fictícia, inventada para os evangelhos. Você duvida? Então como que você me explica o fato de que tanto José quanto Maria não aparecem nos pais da igreja do primeiro século como Inácio, Policarpo e Clemente de Roma, e não é citada em nenhum local fora os evangelhos e Atos, como por exemplo as epístolas de Paulo, epístola de Pedro, epístola de Judas, não é citada em Hebreus, não é citada em lugar nenhum. Somente ali, nos evangelhos e em Atos, que nós sabemos que seria uma continuação do evangelho de Lucas. A mesma coisa vale para o personagem João Batista, que só aparece nos evangelhos e em Atos. Judas Iscariotes, que é aquele personagem que traiu Jesus, famosíssimo, também só aparece nos evangelhos e em Atos. O sumo sacerdote, outra figura importantíssima, que foi ele que foi responsável pela condenação de Jesus, não aparece no evangelho de Marcos, que lembremos seria o primeiro evangelho. Ele só aparece nos demais evangelhos e em Atos. Agora, o Anás também não aparece em Marcos e não aparece em Mateus. Ele é ainda mais tardio, aparecendo somente em Lucas e João e em Atos, o que corrobora mais uma vez que João está copiando Lucas. O que também é verdade para o personagem Lázaro, que só aparece em Lucas e em João. E outro personagem que só aparece em Lucas e em João seria Marta, irmã de Maria, mais uma evidência da cópia de João em relação ao Evangelho de Lucas. Maria Madalena só aparece nos Evangelhos. Barrabás, sim, aquele bandido, terrorista, revoltoso que o povo escolheu no lugar de Jesus, só aparece nos evangelhos. Já o famoso personagem Pilatos, o romano que tentou perdoar Jesus por pelo menos 3 vezes, segundo Lucas e João, ele só aparece nos evangelhos, em Atos e na epístola tardia de Timóteo. Lembrando, galera, que Atos também é muito tardio, provavelmente do meado do 2º século. Ou seja, é um personagem que tem uma existência histórica que nós podemos confirmar, por exemplo, por Flávio Joséfo, que o cita como um carrasco, um tirano, e que nos evangelhos e na interpolação de Joséfo
nós o encontramos como sendo alguém passivo, que perdoa, alguém bonzinho, coisa que Pilatos estava longe de ser. O famoso Herodes só aparece nos evangelhos e em Atos. Já por sua vez, José de Arimateia só aparece nos evangelhos. André, Mateus, Filipe, Tomé só aparecem nos evangelhos e em Atos. Já o pobre Marcos não é citado em nenhum dos evangelhos. Bartolomeu só é citado em Mateus, Marcos, Lucas e em Atos. Lucas, coitado, só aparece em Filemão, Colossenses e 2 Timóteo. Já o personagem Matias só aparece em Atos. A personagem Salomé só aparece em Marcos. E Nicodemos só aparece em João. Talvez você não esteja entendendo a gravidade da situação, mas eu vou lhe explicar. Esses personagens eles são desconhecidos das primeiras comunidades cristãs do final do 1º século e início do 2º século. São personagens que estão sendo inventados, encorpados ou modificados conforme a cristologia avança no tempo e no espaço. Mas o que você talvez não saiba é que o próprio personagem Jesus, com as histórias dos evangelhos, não aparece em Paulo, Pedro, Tiago e nem mesmo em Hebreus, e não aparece com essas histórias também em Policarpo, Inácio e Clemente de Roma. Como isso é possível? Na verdade, nós temos uma narrativa de Jesus compilada de forma diferente na ascensão de Isaías, em Hebreus e no próprio Paulo. E se você tem dúvida de que Jesus é um personagem construído de forma diferente, é porque você não leu os evangelhos em separado. Por exemplo, a genealogia de Jesus em Lucas e em Mateus são completamente diferentes. Como pode um personagem histórico ter narrativas tão contraditórias de um evangelho para outro? Isso é simplesmente impossível. Como pode a visão de Jesus nos evangelhos ser uma e a visão de Jesus em Paulo e em Hebreus ser outra completamente diferente? Isso não faz sentido, a menos que esse personagem seja um personagem inventado que está sendo construído e encorpado conforme o tempo passa. Eu espero de coração que você tenha entendido todas essas informações bombásticas que eu trouxe para você e que você se aprofunde em cada um desses personagens e confira se eu estou mentindo, lendo a sua Bíblia, pesquisando, consultando outras pessoas, sem acreditar cegamente naquilo que eu falo. Pesquise e descubra se eu estou mentindo para você ou não. E do contrário, se eu estiver lhe dizendo a verdade, eu peço a sua confiança, peço o seu like, eu peço que você se inscreva no canal e que também deixe um comentário. Eu gosto de ouvir a sua opinião. Eu agradeço de coração pelo carinho de todos vocês e deixo aqui como sugestão esses vídeos que estão aparecendo. Clique em um deles e continue comigo. Um grande abraço, valeu, falou, fui! Tchau, tchau!